Rauch Rauch, Auiri, eu sou Raíssa Yaunauá. eu sou Maíla Carajá. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Começa agora o quinto episódio do podcast Amazônia Indígena, edição especial ATL 2026. O podcast Amazônia Indígena é uma realização da COIAB, Coordenações das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Neste episódio, trazemos um resumo do que aconteceu no quarto e quinto dia de atividades na tenda da COIAB. Na quinta-feira, dia 9 de abril, a tenda da COIAB teve a temática Gênero, Infância e Juventude Indígena da Amazônia. A plenária Juventude Indígena da Amazônia em Movimento reuniu lideranças dos 9 estados. Érica Migueleno representou a juventude indígena de Rondônia. O movimento da juventude de Rondônia é recente, mas a gente tem conseguido várias conquistas. Mobilizar os nossos jovens do território não é fácil, é uma tarefa muito árdua chegar, aos nossos territórios, mas nós conseguimos, através dos nossos articuladores, ter uma conversa muito direta com a base, então trazer as pautas que estão dentro mesmo do território e articular com as grandes organizações, né? Nós também temos um trabalho muito importante dentro da cidade, ocupando as universidades, defendendo os parentes que também estão em contexto urbano, que estão muitas vezes à margem. A juventude indígena, como eu disse, cresceu de uma forma muito rápida, muito positiva, porque a gente conseguiu o respeito, das grandes organizações, a gente está em contato direto com a COIAB. A Marciele é o fruto da juventude, ela criou a juventude junto com outros parentes. Então, essa representatividade é muito importante, porque nossos parentes veem, até onde a gente pode chegar, o quão forte nossa juventude pode ser, o quão forte o nosso movimento é, e a luta é importante para todas as idades, Aqui mesmo no acampamento a gente vê desde parentinhos ali no CAF, até a juventude, até nossos anciãos. Então a nossa base é construída por muito respeito aos nossos anciãos, por muito respeito aos nossos mais velhos, às organizações que a gente está sempre em contato. E agradeço todo mundo, essa vai ser minha fala. Logo após, ocorreu a roda de conversa, estratégias de incidência política e defesa de direitos, uma mesa liderada pela União das Mulheres Indígenas da Amazônia, a UMIAB. Socorro Baniwa, da Maquira Eta, Organização das Mulheres da Amazonas, destacou a conexão entre as pautas de gêneros e juventude. Falando de desafios, acredito que os nossos territórios, representando os estados aqui, sempre falam que nós sofremos as mesmas violências, os mesmos descasos. Então, por isso que é importante cada mulher estar aqui, falar um pouquinho, meninas, os nossos meninos, os nossos jovens e os LGBTs. Então, por isso é importante a participação de todos aqui, vocês que são lideranças, são coordenadores, estão em comunidade, o quanto é importante a participação no acampamento Terra Livre. E também agradecer a COIAB por esse espaço para nós, mulheres indígenas, que nós precisamos de mais espaços, em mais lugares, não só aqui, mas que esse corpo se faça presente aonde tivermos que estar, reivindicando pela sobrevivência de cada uma de nós, mulheres indígenas. As crianças do CAF Parentinho fizeram uma marcha especial até a tenda da COIAB. A comunicadora Luara Sapará cobriu a atividade. A Marcha das Crianças, participantes do CAF Parentinho, abriu as atividades da roda de conversa. Somos o presente e o futuro. Direitos das crianças indígenas em todos os seus territórios. Durante a participação, as crianças apresentaram o vídeo sobre a visita à Câmara dos Deputados, na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, onde conversaram sobre o avanço do projeto de lei de autoria do deputado Amon Mandel, que propõe uma alteração estrutural na Lei número 8080/1990. Nós estamos aqui encerrando uma atividade que foi a construção histórica desse processo desde o início do CAF. Desde ontem iniciamos a construção de um projeto, apresentar um projeto de lei no Congresso de emenda constitucional para manter os 2 artigos da Constituição
para garantir a demarcação dos territórios e a vida das crianças segura nos seus territórios. O momento reuniu parentinhos de diversos territórios e crianças da Escola da Árvore, que visitaram o acampamento Terra Livre a convite da equipe do Centro Amazônico de Formação Indígena, CAF. Fechando a participação, elas discursaram pedindo pelo futuro dos seus territórios. No período da tarde, os participantes do acampamento Terra Livre realizaram a marcha Demarca Lula. Luciene Kaxinawá e Nailson Wapichana trazem as informações. Lideranças de todo o Brasil tomaram a esplanada na segunda marcha do acampamento Terra Livre deste ano. O recado é direto: demarca Lula. A urgência pela garantia do território é o que está na garganta com o grito dos povos indígenas. A demarcação de terras indígenas é prioridade na gestão indígena dentro da FUNAI, né? A presidenta Joênia fez vários avanços e a minha meta como presidenta é continuar nesses avanços nos processos de demarcação, de proteção das terras indígenas, de gestão. E o presidente Lula nos deu, né, essa oportunidade de fazer essa gestão indígena e nós, nesse período, fizemos várias entregas, né, em processo de regularização de terras indígenas. Mas para quem vive na ponta, a espera é sinônimo de violência. Em Rondônia, o avanço das invasões preocupa as organizações. No estado de Rondônia, nós temos ainda muitos territórios indígenas para serem demarcados e muitos ainda nem têm GT, nem começou a ser estudado. Então, a gente está aqui também reivindicando essa marcha que realmente Lula cumpra o que prometeu, que é demarcar todos os territórios indígenas até o final do mandato dele. E é isso que a gente está gritando aqui, demarcação já, desintrusão já, porque não basta só demarcar, nós queremos também a proteção dos nossos territórios. As mulheres são as guardiãs da terra, mas também as que mais sofrem com a degradação ambiental. O garimpo ilegal continua sendo a maior ameaça nos territórios. Hoje a AGI está composta com uma delegação de mulheres do estado de Rondônia, mulheres caciques, lideranças de território, juventude, artesã, que lutando pelos seus territórios, pelas demarcações de territórios e pela desintrusão das terras indígenas. E eu, como mulher indígena, mulher cinta larga, hoje eu venho lutar, porque não queremos a legalização do garimpo dentro dos nossos territórios. Então as mulheres estão aqui unindo forças e ecoando essas vozes, porque a gente que somos a resposta. Nós estamos aqui com os povos indígenas, Iecuana, Yanomami, Uai-Uai, Taurepang, Wapichana, Macuxi, nesse avanço, indo em marcha para poder falar e ecoar as nossas vozes, os direitos dos povos indígenas, que todos os dias é ameaçado pela essa casa chamada Congresso Nacional, que é o maior inimigo dos povos indígenas do Brasil e do país. Qual é a situação hoje do estado de Roraima em relação aos povos indígenas, em relação aos territórios, que a gente sabe que tem muito território invadido, né? Como que está a situação hoje? São mais de 30 terras indígenas no estado de Roraima e hoje a maior situação são a invasão do garimpo, que hoje ameaça a vida das mulheres indígenas. Uma das maiores violação é dos povos indígenas de Roraima. O Congresso Nacional, nessa casa, tem os políticos do estado de Roraima, como Irã Gonçalves, Messias de Jesus, criando PECs e lei para poder dizimar os povos indígenas. Isso não impacta só os povos indígenas de Roraima, impacta os povos indígenas do Brasil. Entre 2023 a 2026, houveram avanços na demarcação de terras indígenas, mas ainda existem 251 terras em processo de demarcação, aguardando o avanço dessas etapas. Então, é isso que está sendo o foco dessa marcha, da segunda marcha do acampamento Terra Livre. É a desintrusão e a demarcação de terras indígenas, que estão paradas nesses processos, e a previsão, segundo a FUNAI, é que ainda neste mês de abril avance essas demarcações. A coordenadora tesoureira da COIAB, Dineva Caiabi, deixou um recado para a presidência da República. É o grande momento, né, do ATL, do mundo, né? É uma manifestação que onde os povos se dedicam, que é o mês de abril, que é o mês dos povos indígenas, que eles tragam suas demandas, né, para o Lula, para ele ser ouvido, porque é aqui que a nossa voz é uma luta dos nossos antepassados. Quem leva essa luta agora somos nós.
Temos muitos que já se foram e muitos ainda já não têm a força física de lutar, mas as suas vozes estão presentes aqui no ATL 2026. E aqui nós falamos por Lula, demarcação já, Lula, demarca nosso território antes do seu mandato terminar. Com certeza será uma vitória para todos nós, porque a resposta somos nós. Nós não trocamos nosso território por nada. Então, nosso território é nossa vida. O território demarcado é vida protegida. Do Acre ao Amazonas, chegam relatos de que a pressão não vem apenas do garimpo, mas de grandes empreendimentos que ignoram a consulta prévia aos povos. Olha, a demarcação do território no Acre ainda falta algumas coisas acontecerem. A gente tem uma campanha chamada Demarca Riozinho pelo Lula, é uma terra que já tem 20 anos que está em processo de demarcação e até agora não saiu a demarcação do território. A gente também tem uma outra terra chamada Terra Indígena Caiapucá, é uma terra indígena que está cercada ali pela gleba de um estado e que já faz mais de 30 anos que era para iniciar o seu GT e o seu GT está suspenso. Então, pessoal, a gente como povos indígenas está mobilizando para que realmente as nossas terras indígenas elas sejam demarcadas e a segurança jurídica volte realmente ao nosso território. O pessoal aqui está se organizando para realmente reivindicar. A gente tem feito agendas na FUNAI, a gente tem feito agendas no MPI, realmente reivindicando a demarcação desses territórios. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está aqui e espero que vocês acompanhem a nossa jornada e até o final do ano a gente consiga demarcar a terra do Iaco e que o GT novamente do Caiapucá ele volte a funcionar. Nós estamos aqui nessa marcha reivindicando a demarcação dos territórios indígenas. O estado do Amazonas tem sofrido muito com os impactos dos empreendimentos nos territórios indígenas, portanto, a gente reivindica também que a livre consulta prévia antes de adentrar os nossos territórios para que a gente combata e diminua os índices de empreendimentos nos nossos territórios, as invasões nas terras indígenas. A gente reivindica que Lula demarque os territórios no estado do Amazonas e na Amazônia brasileira. A marcha termina o dia, mas a vigília continua. Em Brasília, o grito por terra é, acima de tudo, um grito por sobrevivência. No último dia do acampamento Terra Livre 2026, sexta-feira, 10 de abril, a Tenda da Amazônia pauta a defesa dos direitos dos povos isolados e de recente contato. Anderson Teles, comunicador da TV Coiabe, conversou com a GPISC. A roda de conversa começou com a força dos cantos dos Guardiões da Floresta do Maranhão. O espaço reuniu lideranças para trocar experiências reais sobre a proteção territorial. Como destacaram as lideranças, falar sobre os parentes isolados não se resume a debates. É preciso ir a campo e enfrentar a pressão constante da expansão não indígena. E a ideia aqui foi trazer as experiências dos territórios, ouvir as lideranças, o que está fazendo no território e começar a cobrar o Estado e reforçar que o nosso conhecimento é sim um conhecimento que deve ser considerado para reconhecimento dos povos. A gente sabe que existe mais de 80 povos, mais de 80 que o Estado diz registro não confirmados, mas nós, e nós povos indígenas reconhecem que isso é mais de 80 povos que a FUNAI, que o Estado não reconhece. Então, é preciso, cada vez mais, a gente estar se fortalecendo nessas plenárias, se fortalecendo nesses espaços, mas não somente em momentos de mobilização, mas também nos espaços dentro do território e dizer que a pauta de demarcação de território não é somente para os territórios dos povos indígenas já contactados, é sim também para os povos indígenas que ainda vivem em isolamento voluntário, que ainda vivem livremente nos territórios. Os desafios são imensos, principalmente nas fronteiras e áreas cercadas por povoados. Lideranças como Mariquinha Xananaua, do Acre, relataram a experiência sensível de avistar parentes do outro lado do rio e a necessidade de resguardá-los. Já o parente Zé Correia, do povo Kaxinawá, denunciou a injustiça do sistema. Enquanto indígenas são punidos severamente por caçar para se alimentar, grandes empresas promovem destruição em massa sem sofrer consequências legais. É muito importante para nós, dos povos indígenas, proteger nosso território. Diante disso, proteger nosso território para futuras gerações, porque o território é modo de vida, e sobreviver sem terra
sem a vida, né? Então, é importante nós, associações, representantes, estamos buscando autonomia para a proteção do territorial. Tanto proteção do território, tanto proteção povos isolados, né? Entre os debates e as conversas apresentadas na mesa, muita coisa já ficou clara. Como, por exemplo, existem muitos desafios como invasões. Porém, é necessário que os guardiões da floresta sejam protegidos. Também foi falado que é necessário fazer uma política nacional de proteção territorial que inclua os guardiões da floresta, que são os verdadeiros entendedores do território. Para garantir essa proteção, a Univaja, através da liderança de Bush, propôs a criação de um documento conjunto a ser lido na plenária geral do ATL, cobrando do Estado a demarcação e a segurança. E como reforçou Jaime Machineri, na Tríplice Fronteira, a melhor estratégia de cuidado é manter a distância, garantindo a proteção territorial de longe, para que eles continuem vivendo de suas formas tradicionais. Aqui é Anderson Arapasso, direto da Tenda da Coiabe, na ATL 2026. No final da manhã, a Tenda da Coiabe recebeu o lançamento do protocolo de consulta do povo Paracanã. Já na Tenda da APIB, ocorreu a cerimônia de posse da presidenta da FUNAI, Lúcia Alberta Baré. O encerramento oficial das atividades do acampamento Terra Livre ocorreu na Tenda da APIB, com lideranças de todas as regionais do Brasil. Esta foi a cobertura das atividades do ATL 2026, no podcast Amazônia Indígena. A íntegra das plenárias da Tenda da Coiabe estão disponíveis no YouTube. Siga a Coiabe nas redes sociais e junte-se à luta dos povos indígenas da Amazônia. É @Coiabe Amazônia em todas as plataformas. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da Coiabe. Roteiro: Jaqueline Xavier. Revisão: Antônio Marinho. Apresentação: Raíssa Yauanauá e Maíla Carajá. Edição: Vicente Buia. Imagem, Escultura, Filmes. Produção: Gerência de Comunicação da Coiabe. Coiabe, unir para organizar, fortalecer para conquistar. Tchau, 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 sim.